Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. E agora a gente vai falar sobre o famoso artigo. Essa é uma classe gramatical que aluno nenhum dá valor a ela, né? Acho que é uma bobeira. O artigo, o que é o artigo, né? Oito letrinhas, ou a, os, as, definidos, indefinidos, uma, uns, umas. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É importantíssimo o estudo do artigo. Então, vamos dar valor aqui a esse nosso bloquinho. Nós vamos falar tudo de importante que aparece nas provas de concurso sobre o artigo. E, como sempre, a gente vai começar nomeando, pontuando aqueles 4 conceitos ali iniciais, né? A definição, a relação, a função sintática e a variação do artigo. Sem mais delongas, vamos começar então com a definição de artigo. Aqui eu já tenho algo interessante, olha só. Definição de artigo. Artigo é uma palavra que... Artigo é uma palavra que... Olha o nosso caps lock, galera. Acompanha... Artigo é uma palavra que acompanha e antecede. Artigo é uma palavra que acompanha e antecede o substantivo. O substantivo. Agora, definindo-o ou indefinindo-o. Pronto, senhores. Então, olha só, o artigo, ele não só acompanha, cuidado, ele acompanha e antecede. Por que o cuidado com a palavra antecede? Porque se eu disser apenas que o artigo acompanha o substantivo, ele vai poder se confundir com o adjetivo. Concorda comigo? Porque o adjetivo também acompanha. O que acompanha o substantivo? Ora, os satélites. Se eu tenho um substantivo e tenho 4 possíveis satélites, quais são eles? Artigo, numeral, pronome e adjetivo. Esses 4 satélites sempre vão acompanhar o substantivo. Então, se eu defino o artigo como uma mera palavra que acompanha o substantivo, eu estou misturando e acabo confundindo o artigo com os demais satélites do substantivo. Então, atenção, o artigo não somente acompanha um substantivo, ele antecede a esse substantivo também. Ele tem que obrigatoriamente preceder. Obrigatoriamente o artigo tem que vir antes do substantivo. Obrigatoriamente. Essa, galera, é a definição de artigo. Perdão. Lembrando que o artigo vai definir ou indefinir. É claro que vocês conhecem os nossos artigos, né? Você tem o a, que são artigos definidos, e obviamente a sua variação no plural, né? Os as são os definidos. E você tem os indefinidos, e as suas flexões. No feminino, uma. No plural, uns. E no plural, umas. Então, aqui estão os nossos artigos. Beleza? Isso é a definição. Letra B, relação do artigo. Bom, como ele acompanha um substantivo, então ele vai ser o quê, gente? Ele vai ser satélite. Satélite de um substantivo. Vamos lembrar, quando eu falo em satélite, significa que ele vai acompanhar esse substantivo, vai concordar com esse substantivo, vai se flexionar com esse substantivo, tá? Em gênero, em número, singular ou plural, ok? Feminino, masculino, singular ou plural. Satélite de um substantivo. Nosso terceiro ponto, função sintática do artigo. Aqui, mais uma vez, galera, vou me permitir apenas tipificar, apenas nomear a função sintática, porque é claro que no nosso módulo de análise sintática, já falei isso 1000 vezes, né? No nosso módulo de análise sintática, as funções sintáticas serão trabalhadas. Mas você já anote aí que a função sintática do artigo é sempre essa aqui, ó. Adjunto, adnominal. E por fim, a variação do artigo, que já está aqui, né, gente? Em verdade, existem 2 artigos em língua portuguesa. O artigo definido o e o artigo indefinido um. O que ocorre aqui, ó, são as chamadas variações desses artigos. Então, aqui eu tenho variação de gênero e variação de número. Aqui é a mesma coisa, variação de gênero
e em seguida a variação de número. Então, o artigo não tem variação de grau. Cuidado, pela primeira vez nós estamos diante de uma palavra que não tem variação de grau. Apenas de gênero, feminino, masculino e de número, singular e plural. Joia, galera? Então, a variação do artigo é uma variação de quê? De gênero, feminino, masculino e número. Singular e plural. Cuidado! No substantivo nós tivemos variação de grau, nos adjetivos nós tivemos variação de grau, mas agora, nos artigos, nós não temos variação de grau. Temos apenas variação de gênero e de número. Joia, galera? Antes da gente ir para a nossa tela, nós vamos colocar aqui uma observação final, mas que é extremamente importante. Anote aí no seu material o seguinte, ó. Anote aí no seu material o seguinte. O artigo é considerado o determinante. O artigo é considerado o determinante universal. O artigo é considerado o determinante universal. Ou seja, ao anteceder uma palavra, ele vai, caso essa palavra não seja substantivo, ele vai substantivar esta palavra, tá? Então, ó, o artigo é considerado o determinante universal. Ou seja, ao anteceder uma palavra que não seja substantivo, ele é o artigo, né, gente? O artigo irá substantivar tal palavra por meio da derivação imprópria. Olha aí a importância daquelas nossas considerações iniciais. Aqui vocês já sabem agora o que é derivação imprópria. É a mudança de uma classe gramatical, ou seja, quando uma palavra muda de classe gramatical em função daquele contexto. E aqui a palavra vai mudar de classe gramatical em função do quê? Em função da presença do artigo. É o artigo que, por ser chamado determinante universal, vai, ao anteceder uma palavra, mesmo que essa palavra não seja substantivo, ele vai transformar essa palavra em um substantivo. Beleza, galera? Exemplos disso, professora. Vamos lá. A palavra amanhã, em CNTP, ela é o quê, galera? Ela é um advérbio. Agora, se eu antecedo a essa palavra um artigo, então significa que essa palavra vai se tornar um substantivo. Quer ver? Aqui, ó. O amanhã será diferente. Pronto, galera, acabou, não tem mistério. Aqui é regrinha mesmo, tá? Se eu tenho antes de uma palavra o artigo, isso aqui é um artigo, então, meu filho, mesmo que essa palavra aqui não seja substantiva, e ela não é, certo? A palavrinha amanhã em CNTP é o quê? É um advérbio. Só que aqui, em virtude de ela estar acompanhada, antecedida por um artigo, ela se torna um substantivo.
Ela muda de classe gramatical neste contexto aqui, só nessa frase. Responde para mim, eu quero ouvir você aí da sua residência. Qual é o nome desse processo em que uma palavra, originalmente pertencente a uma determinada classe gramatical, muda de classe gramatical em virtude do contexto? Olha aí, você falou e acertou, ouvi daqui. O nome desse processo é o quê, hein, gente? O nome desse processo aqui? Derivação imprópria. Ô, meu filho, você não pode errar isso aqui não, hein? Porque a gente já falou para vocês lá no início do nosso curso. Derivação imprópria. Eu falei que ela ia aparecer, eu falei que ela é utilizada. Por meio da derivação imprópria, o que que acontece? A minha palavrinha que antes pertencia a uma classe gramatical passa a pertencer a outra classe gramatical em virtude do contexto. Quem faz isso, galera? Essa palavrinha aqui que a gente quase não dá valor a ela, o artigo. O artigo é chamado de determinante universal. Aqui, ó. O artigo é chamado de determinante universal. Determinante universal, ou seja, ele pode vir antes de quaisquer palavras que ele vai substantivá-las. Quando você não tiver o artigo, aí você pode ter, além do artigo, o quê? Você pode ter um numeral ou um pronome. Então, artigos, numerais e pronomes são determinantes universais. É claro, o que sempre vai fazer as coisas mudarem de classe é o artigo. O artigo é o determinante mais universal de todos, mas além do artigo, você também pode ter numerais e pronomes como determinantes universais. Beleza, galera? Vou apagar o quadro aqui que eu vou fechar essa primeira parte com uma recapitulação de tudo aquilo que a gente estudou até então. Olha só. Tudo aquilo que a gente estudou até então. Nós vamos imaginar aqui a seguinte sentença. Olha lá. Meu cachorro lindo morreu. Antes que você fale, ai, professora, que horror. Gente, é só um exemplo, né? Meu cachorro lindo morreu. Vamos lá. Até agora, nós já estudamos 3 classes gramaticais, certo? Substantivo, adjetivo e artigo. Substantivo, adjetivo e artigo. Beleza? Essas 3 classes gramaticais aqui, vamos colocar o que foi estudado dessas 3 classes aqui em prática. Bom, dentro dessa sentença, meu cachorro lindo morreu, eu vou separar aqui o sujeito, porque é o que está no sujeito que me interessa. O sujeito da oração é meu cachorro lindo, beleza? Isso aqui é o sujeito da minha oração. O sujeito você ainda não aprendeu, vai aprender no módulo seguinte. Por essa razão, já te dou a resposta. Isso aqui é o sujeito. Só que dentro desse sujeito tem 3 palavras e você já aprendeu a classe gramatical dessas 3 palavras. Vamos lá. A palavra cachorro é o quê? Substantivo. Aí eu te pergunto, por que a palavra cachorro é substantivo? Ah, porque eu decorei. Não, senhor. Porque essa palavra está dando nome. E lembra, primeiro eu tenho que dar nome às coisas, depois eu passo a caracterizar. Então aqui eu tenho exatamente essa estrutura. Eu tenho uma estrutura que dá nome. Se essa estrutura dá nome, ela é um substantivo. Se essa estrutura dá nome, ela é um substantivo. Se ela é substantivo, ela é sempre núcleo. Nesse caso, então, ela é núcleo do sujeito. Ao lado desse núcleo, perceba, eu tenho 2 satélites, tá? Do lado de cá, eu tenho um pronome. A gente ainda não estudou, mas vai estudar já já. Tá? Pronome também é satélite de substantivo, a gente já viu isso. E do lado de cá eu tenho um adjetivo, palavra que está caracterizando esse nome, a gente já viu isso também. Aqui eu tenho então 2 satélites. Esse pronome é satélite e esse adjetivo também é satélite. Beleza, galera? Ok. Essa é a minha estrutura. Observem que primeiro eu tenho que ter um substantivo, depois eu passo a ter um adjetivo. Agora, vamos imaginar que esse substantivo aqui, ó, saia da minha sentença. E aí a minha sentença, então, agora passa a ser a seguinte. Meu lindo morreu.
Houve uma alteração. Uma das palavras, então, saiu, né? Meu lindo morreu. Tá aqui. Há uma alteração nesse sujeito. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Eu tenho aqui, nessa estrutura agora, meu lindo, duas palavras. E a pergunta que eu faço é, a palavra lindo, ela continua sendo adjetivo, como ela foi adjetivo aqui em cima? Aqui embaixo, nessa sentença, a palavra lindo continua sendo adjetivo? Galera, não continua, galera. Não continua sendo adjetivo. Por que razão? Pelo seguinte motivo. O adjetivo só existe depois que existe um substantivo. Não foi isso que eu falei para vocês? O adjetivo só existe depois que existe um substantivo. Ou seja, se aqui o meu substantivo foi embora, eu não posso dizer que esse lindo continua sendo adjetivo. Porque o substantivo não pode faltar, o adjetivo pode faltar. Então, aqui o que eu tenho? Como o substantivo original saiu da sentença, essa palavra, alguém tem que ocupar o lugar do substantivo. Então, essa palavra aqui era adjetivo. Mas, espera aí, só existe adjetivo se existir substantivo. Nesta sentença, existe algum substantivo? Resposta, não. Logo, o adjetivo passa a ser substantivo. Eu só posso ter adjetivo se eu tenho substantivo. O substantivo é o núcleo, pessoal. O núcleo não pode faltar. O núcleo não pode faltar. E aí, por que então essa palavra que era adjetivo se transforma em substantivo? Olha o que é que a antecede. Um pronome. Como eu falei para vocês, além dos pronomes, os artigos, e além dos artigos, os numerais. Estas três palavras aqui são chamadas de determinantes. E o que os determinantes fazem? Eles transformam quaisquer palavras em um substantivo. Aqui, então, a palavra lindo não é adjetivo. A palavra lindo é substantivo. Você pode chamá-lo também de adjetivo substantivado. Era um adjetivo e tornou-se um substantivo. Mas isso por quê? Dois motivos. Primeiro, uma função, um sintagma nominal, uma unidade de significação não pode ficar sem substantivo, porque o substantivo é o único núcleo. Então, para ser núcleo, tem que ser substantivo. Eu não posso ter uma sentença sem o núcleo, sem o substantivo. Agora, se eu não tenho aquelas palavras que originalmente são substantivos, então o que eu vou ter? Eu terei outras palavras, sejam elas adjetivos, pronomes, advérbios, essas palavras vão se transformar em um substantivo, para que eu mantenha o núcleo. Em suma, sem núcleo, uma função sintática não pode ficar. Isso aqui não continua sendo o sujeito? Meu lindo continua sendo o sujeito. Esse sujeito não pode ficar sem núcleo. Agora, como aqui eu tinha um substantivo, agora eu não tenho mais, alguém tem que ocupar o lugar desse substantivo, que é o adjetivo lindo. Pô, mas por que ele ocupa, Rafaela? Porque existe a presença do determinante. Se não existisse o determinante, lindo continuaria sendo o adjetivo. Para que ele se transforme em substantivo, tem que haver a presença do determinante. Beleza, galera? Então é isso, tá? Beleza, então é isso. Finalizamos aqui essa nossa explicação. Vamos agora para a nossa tela. Ok, galera, então agora vamos ver aqui algumas observações. E aí a gente vai comparar nessas observações, olha só, de um lado a presença do artigo definido e do outro o uso do artigo indefinido ou até mesmo a ausência de artigo. Ou seja, qual seria a diferença, Rafaela, de construir uma frase com artigo definido ou com artigo indefinido? Ou ainda, qual seria a diferença de em uma frase colocar o artigo definido e na outra não usar sequer artigo algum? E aí aqui nós temos alguns possíveis significados, é a chamada estilística e as variações semânticas. Você pode muitas vezes, pelo seu estilo, construir uma frase com artigo ou não. Isso vai ter muitas vezes variações semânticas. E aqui eu coloquei algumas. Nós vamos comparar agora duas frases, uma delas tem a presença do artigo definido e a outra não. A outra ou não vai ter artigo ou vai ter a presença de um artigo indefinido. Olha a diferença semântica que isso gera. Se eu faço uso do artigo definido, semanticamente eu estou sugerindo familiaridade. Ou seja,
proximidade. Se eu não utilizo o artigo ou utilizo o artigo indefinido, eu estou sugerindo um certo distanciamento. Olha aqui um exemplo, ó. Vi os gols do Rogério Ceni. Aqui eu tenho a presença da preposição de mais o artigo o. De mais o, do. Então, nessa sentença, eu tenho o artigo. Nessa sentença, eu não tenho artigo. Vi os gols de Rogério Ceni. Então, nós estamos exatamente aqui nesse caso. Ó. De um lado, eu tenho a presença do artigo definido e do outro, eu tenho a ausência de artigo. Quando eu tenho a presença do artigo definido, isso aqui sugere familiaridade. Ou seja, Rogério Ceni é familiar a mim. Eu conheço essa figura. Ao passo que, com a ausência do artigo, isso sugere um certo distanciamento. Rogério Ceni já não é tão familiar a mim. Eu não conheço essa figura, é um goleiro desconhecido. Aqui é um goleiro ilustre, conhecido de todos, uma pessoa que já tem uma certa notoriedade. Beleza? Vi os gols do Rogério Ceni. Professora, qual delas é a correta? As duas, galera. As duas formas são corretas. O que você precisa entender no seu concurso é o seguinte, que ao utilizar o artigo, ou nesse caso, não utilizando o artigo, eu tenho uma diferença semântica, ainda que pequena. Aqui, vi os gols do Rogério Ceni, essa é uma figura notável, notória, né? É conhecida, é familiar, ao passo que aqui, não. Beleza? Vamos agora a uma segunda comparação. Presença do artigo definido pode sugerir grandeza, ao passo que o artigo indefinido, insignificância. Vamos comparar isso aqui, ó. Ele me deu o beijo. Presença de um artigo definido, o. Aqui, olha a semântica de grandiosidade. Estou atribuindo a esta sentença, mais especificamente a este beijo, estou atribuindo a este beijo uma grandiosidade, um valor de grandeza. É o beijo, não foi qualquer beijo, né? Agora, se eu quiser atribuir um valor de insignificância, aí eu uso o artigo indefinido. Olha lá, ele me deu uns beijinhos ontem. Pouca coisa, insignificante. Joia? Mais uma comparação. A presença do artigo definido pode indicar exclusividade, ao passo que a ausência de artigo pode indicar generalização. Exemplos. Comprei a casa de Angra. Aqui eu tenho a presença do artigo. Logo, eu estou diante de uma situação que deixa bem claro a especificidade. Ao passo que comprei casa em Angra, ausência de artigo. Qual é a semântica que eu tenho aqui? Generalização. E por fim, senhoras e senhores, uma última comparação. A presença do artigo definido pode indicar a intensificação, a ênfase de alguma qualidade. Por exemplo, aquela menina é a chata. Não basta ser chata, né? Ela tem que ser a verdadeira, máxima, mega plus advanced chata. Agora, com o uso do artigo indefinido, aí eu posso trabalhar exatamente com a indefinição. Olha a indefinição presente aqui na nossa sentença. Falo com você um dia desses. Definir o dia? Não. Cuidado, galera, que indefinição é diferente de generalização. Generalizar é atribuir a todos o mesmo valor. Indefinir é você não deixar claro, não especificar data, valor ou outra coisa que seja, tá? Isso é indefinição. Então, aqui falo com você um dia desse, eu estou diante de uma indefinição. Essa tabelinha é extremamente importante, ela cai em concurso, é bom que você a memorize. Tranquilo, galera? Compare bem aí a presença do artigo definido versus o uso do artigo indefinido ou até mesmo a ausência de artigo. Prosseguindo, pessoal, nossa próxima informação é fazer esse exercício aqui para a gente ver como isso aparece. Temos um fragmento aqui do poema de Ferreira Goulart, Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. E aí vamos para o exercício. O uso de artigos definidos, senhores, o uso de artigos definidos. Explica-se em função do que? Olha a letra A. Propósito de generalizar o significado dos substantivos indefinidos. Pelo contrário, né, galera? O artigo definido não vai jamais generalizar, muito menos indefinir. Quem é que generaliza ou indefine? O artigo indefinido ou
a ausência de artigo. A presença de artigo definido, ela não indefine, ela não generaliza. Pelo contrário, ela define, deixa a marca muito clara, muito definida. Portanto, a letra A está fora de questão. Letra B, necessidade de delimitar os termos subsequentes especificando-os. Galera, quem é que delimita? Quem é que delimita os termos? É o artigo que delimita? Não, galera. Quem delimita é o adjetivo, lembra? Homens fiéis. Eu estou delimitando ali, eu estou delimitando os termos. O artigo não delimita, o artigo define ou indefine, beleza? Mas ele não delimita e ele também não especifica, tá? Letra C, desejo de substantivar palavras que em outro contexto teriam outra classificação. Nós vimos no início desse nosso bloco que substantivar é você tornar uma palavra substantivo, ou seja, essa palavra não era substantivo e ela passa a ser substantivo. Ela se torna um substantivo. Essa é a substantivação. Então, para eu substantivar palavras, de fato, basta colocar o artigo definido na frente delas. Agora, para eu substantivar palavras, significa que essas palavras, em outro contexto, teriam outra classificação, que não é a classificação do substantivo. Aí eu pergunto a vocês, olhando aqui para esse poema, prestem bastante atenção, as palavras que vêm depois do artigo são substantivos? Resposta, são. Olha só, homem, mulher, fruta. Essas três palavras já são substantivos. Ora, se uma palavra já é substantivo, ela vai se tornar substantivo? Em que mundo nós estamos? Não dá loucura, né? Claro que não. Se a palavra é substantiva, ela já é substantiva, ela não precisa ser substantivada. Ela não precisa se tornar substantiva uma vez que ela já é. Desse modo, a alternativa C também se torna absurda. Nós temos aqui a presença do artigo, mas não é para substantivar, uma vez que essas palavras, homem, mulher e fruta, já são substantivos. E, por fim, a letra D, intenção de enfatizar os substantivos comuns como indicadores de tipo. Vamos voltar na nossa tabelinha só para você ver que essa palavra apareceu, ó. Presença do artigo definido. Olha aqui, ênfase. Presença do artigo indefinido, ênfase. E aí é exatamente o que aparece lá na letra D, ó. Intenção de enfatizar os substantivos comuns. Joia, tranquilo. Enfatizar os substantivos como indicadores de tipo. Beleza, galera? Intenção de enfatizar os substantivos como indicadores de tipo. É isso mesmo. E por que substantivos como indicadores de tipo? Porque aqui nós temos, olha, expressões, locuções adjetivas que indicam, sim, o tipo de homem, o tipo de mulher, o tipo de fruta. E aí, quando eu faço uso da presença do artigo, eu estou intensificando estes substantivos. Senhoras e senhores, deem uma olhada no nosso próximo slide, numeral. Nós vamos falar sobre ele no nosso próximo bloco. Eu aguardo vocês, ótimos estudos e até daqui a pouquinho.